Olá, pessoal, como vão vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui quem fala é a professora Natália e na aula de hoje nós vamos continuar os exercícios da unidade 3 da apostila 2 sobre ligações químicas. Na semana passada nós fizemos os exercícios 1 ao 9, né? E hoje nós iremos começar a partir do número 10, que se encontra na página 328. Então vamos começar. Sendo o carbono tetravalente o oxigênio da família dos calcogênios e o hidrogênio pertencente ao grupo 1, então o número de hidrogênios necessários para completar todas as ligações da fórmula a seguir é... Então, primeiro, o que é tetravalente? Tetravalente quer dizer que ele faz 4 ligações. Então, o carbono aqui vai fazer 4 ligações, ok? O oxigênio, ele está dizendo que pertence ao grupo dos calcogênios. O grupo dos calcogênios é o grupo 16. Nós sabemos que todos os átomos que pertencem ao grupo 16 têm 6 elétrons na última camada, na camada de valência. Se eles têm 6 elétrons, para completar 8 elétrons, assim como os gases nobres, faltam 2 elétrons, né? Então, eles precisam fazer 2 ligações para completar os seus 8 elétrons. E o hidrogênio, né? Ele está no grupo 1, ele tem 1 elétron na última camada. Na verdade, o hidrogênio ele tem 1 elétron no total, né? A distribuição eletrônica dele é K igual a 1. E ele vai querer ficar parecido com o gás nobre mais próximo a ele, que é o hélio, né? Que tem o número atômico 2 e a distribuição eletrônica é K igual a 2, certo? Então, para o hidrogênio ficar parecido com o hélio, né? Ficar igual ao hélio, ele precisa de mais um elétron, ou seja, precisa fazer uma ligação. Então, o carbono faz 4 ligações, o oxigênio faz 2 ligações e o hidrogênio faz uma ligação, ok? Então, sabendo disso, a gente vai completar aqui as ligações que faltam com hidrogênios. Ele quer saber quantos hidrogênios são necessários para completar as ligações. Então, aqui, ó, o oxigênio, ele já está fazendo ó, 1, 2 ligações. Então, ele já está completo. Esse carbono aqui, ó, ele também está fazendo ó, 1, 2 ligações, então ele precisa de mais 2 ligações. Então, eu vou ter que completar aqui, né, com 2 hidrogênios, para esse carbono completar as 4 ligações. Esse carbono aqui está fazendo 1, 2, 3 ligações, então ele vai precisar de 1 hidrogênio. E esse último carbono aqui só está fazendo uma ligação, né? Então, para completar as 4 ligações, ele vai precisar de 3 ligações com o hidrogênio. Então, quantos hidrogênios nós colocamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrogênios. Nossa resposta, então, é a letra B. Questão número 11. Nas figuras 1 e 2, estão representados 2 sólidos cristalinos sem defeitos que exibem 2 tipos diferentes de ligações químicas. Então, vamos analisar aqui a figura 1, ó. Aqui na figura 1, ele está falando que tem uma nuvem de elétrons, né? Nós temos aqui, ó, a carga positiva, né, de cada átomo, e esses pontinhos representam a nuvem de elétrons, né? E nós sabemos que o tipo de ligação que apresenta nuvem de elétrons é a ligação iônica. Ligação iônica não, desculpa, ligação metálica, certo? Na ligação metálica nós temos a nuvem de elétrons ou o mar de elétrons, né? E esses elétrons, eles têm grande mobilidade, ou seja, eles conseguem se movimentar entre os átomos, ok? E aqui na figura 2, a gente está percebendo que a gente tem átomos de carga positiva, né? E átomos de carga negativa, certo? Então, a gente tem ó, os átomos de carga negativa, que são os ânions, né? E os átomos de carga positiva, que são os cátions, né? Ambos são íons, né? Quando a gente tem uma ligação aí, uma interação eletrostática de íons, a gente tem a ligação iônica, agora sim, iônica.
ok? Então, vamos analisar as nossas alternativas. Ele quer a alternativa correta. A figura 2 corresponde a um sólido condutor de eletricidade. Na ligação iônica, quando o composto iônico está sólido, ele não é um bom condutor de eletricidade. Na ligação iônica, a gente só tem um condutor, a gente só tem a condução de eletricidade quando esse sólido está fundido, ou seja, está no estado líquido, ou dissolvido em um solvente, ok? Então, essa é falsa, porque ele não é um bom condutor de eletricidade. A figura 1 corresponde a um sólido condutor de eletricidade. Aí sim, na ligação metálica, essa mobilidade dos elétrons, eles poderem circular, né, entre todos os átomos, isso faz com que o sólido da ligação metálica seja um bom condutor. Então, essa aqui é a nossa resposta correta, mas vamos ler as outras. A figura 1 corresponde ao material que no estado líquido é isolante. Não, ligação metálica sempre conduz eletricidade, nunca é isolante, tá? E na figura 2, corresponde ao material que no estado líquido é um isolante elétrico. Também não, né? Como eu falei, né? No estado líquido, quando ele está fundido, né? A ligação iônica no estado líquido, ela conduz eletricidade, então não é isolante, certo? Nossa resposta, então, é letra B. Questão número 12. Analise o texto a seguir. Então, a gente vai ter que completar, né, essas duas lacunas, né, com as palavras. Primeira lacuna, ou metálico ou não metálico, né, e a segunda lacuna, né, ou cátions ou ânions. Vamos ver o que vai se encaixar aí. Então, vamos lá. As assim chamadas terras raras são elementos químicos essenciais para diversas aplicações tecnológicas, como superímãs, LEDs, catalisadores para gasolina, motores elétricos e discos rígidos para armazenamento de dados. As terras raras englobam diversos elementos de caráter, tais como ítrio, lantânio, cério, godolínio e neodímio. Se a gente for olhar na tabela periódica, lembrando do lantânio, que é o que a gente lembra primeiro normalmente, o lantânio ele fica naquelas duas linhas que estão isoladas mais abaixo da tabela periódica, né? E esses elementos são todos metais. Então, aqui, ó, a gente vai completar com caráter metálico, certo? Uma característica comum a estes metais, olha, já está dizendo, né, que é um metal, é a tendência de formarem cátions ou ânions. Vamos lembrar que os metais, eles são sempre bons doadores de elétrons, Se eles perdem elétron, eles estão perdendo carga negativa, né? Porque o elétron tem carga negativa. Se eles perdem carga negativa, eles ficam, né, com carga positiva. Então, esse metal, quando fica com carga positiva, né, eles são chamados de cátions. Então, o átomo, né, quando perde elétrons e fica com carga positiva, é chamado de cátion. Então, aqui, ó, nós temos cátion, ok? Então, a nossa alternativa aí, ó, metálico e cátion é a letra A. Questão número 13. Para responder a questão, analise as afirmativas a seguir sobre o uso de metais e ligas metálicas ao longo da história. A gente tem que conhecer um pouquinho aqui da história dos metais e não metais. E dos metais e ligas metálicas, ok? Então, na pré-história, esse foi um dos primeiros metais usados para fazer ferramentas e outros tecidos, e outros utensílios, ó, como facas, machados, ornamentos e pontas de flecha. Aqui, um dos primeiros metais utilizados na pré-história para os utensílios que o homem utilizava era o cobre, tá? Então, dos primeiros metais, ok? Esta liga de cobre e estanho foi usada posteriormente por ser mais dura
e por permitir a fabricação de ferramentas mais resistentes. A liga de cobre e estanho, que a gente usa até hoje, é chamada de bronze, ok? Bronze. Número 3. Este metal puro e sua liga com carbono demoraram ainda mais a serem usados, devido à maior complexidade de sua produção. O metal que faz uma liga com carbono, né, e que a gente usa bastante porque ele é inoxidável, é o ferro. Essa liga que a gente está falando aí entre ferro e carbono é o aço, ok? Ferro mais carbono, ok? E por último, 4. No final do século XIX, esse material começou a ser usado de maneira generalizada em utensílios domésticos, sendo antes disso um metal de produção extremamente cara. E o metal que a gente usa agora, né? A gente usa ainda a liga de bronze, liga de aço, mas esse metal que passou a ser utilizado a partir do século XIX é o alumínio, ok? Que a gente usa nas latinhas de alumínio, panelas de alumínio, certo? Então, aqui, entre as nossas alternativas, né, cobre, bronze, ferro e alumínio, a gente tem aqui a letra A, ok? S14. S1, S2 e S3 são 3 substâncias distintas, inicialmente no estado sólido. Foram aquecidas independentemente até a fusão completa, enquanto se determinavam suas condutividades elétricas. O resultado das observações estão resumidos na tabela. Então, S1 ele é um condutor tanto no estado sólido quanto no estado líquido. S2 é isolante no estado sólido e no estado líquido. E S3 é isolante no estado sólido, mas no estado líquido ele é um condutor. Então, dentre as 3 ligações que a gente tem, né, a ligação metálica, a ligação iônica e a ligação covalente, né, nós vamos ver quais que apresentam essas características. Quem é condutor tanto no estado sólido quanto no estado líquido é a ligação metálica. Então, esse primeiro aqui, né, tem caráter metálico, ok? Quem é isolante, tanto no estado sólido quanto no estado líquido, é a ligação covalente, certo? E quem é isolante no estado sólido, mas quando fundido, quando passa para o estado líquido, vira um condutor, é a ligação iônica. Então, temos aqui, ó, metálico, covalente e iônica nessa ordem. Então, a letra A é a nossa resposta. Vamos então para a questão número 15. Para explicar a associação dos átomos, moléculas e etc., em vez de pontas e ganchos, como propunham os gregos, fala-se hoje de interações de natureza elétrica. Considere as figuras a seguir. Então, temos aqui a figura 1, 2, 3, 4 e 5, ok? Todas as ideias atualmente utilizadas para explicar as ligações entre as partículas, qual das afirmações é a incorreta? Então, agora a gente está procurando a afirmação incorreta, certo? Então, vamos lá. Letra A. Átomos podem se ligar compartilhando elétrons, como na covalência, figura 2, certo? O que é a ligação covalente? A ligação covalente, ela é formada entre 2 ametais, certo? Ametal mais ametal, ou hidrogênio mais ametal, ou hidrogênio mais hidrogênio, certo? E sempre nesse caso de ligação covalente, o que ocorre? Ninguém quer doar os elétrons, certo? Então, já que ninguém quer doar os elétrons, ocorre o compartilhamento de elétrons, certo? Essa é a característica da ligação covalente, compartilhamento de elétrons. E aqui a gente tem ó, o compartilhamento de elétrons entre 2 átomos de hidrogênio,
certo? Cada átomo de hidrogênio tem um elétron. E como a gente falou anteriormente, para eles ficarem igual o hélio, que é o gás nobre mais próximo, eles vão querer fazer uma ligação, né? E assim, esses dois elétrons pertencem às duas nuvens eletrônicas, certo? Agora, como se eu tivesse, ó, um hidrogênio aqui, o outro hidrogênio aqui, e esses dois elétrons pertencendo a essas duas nuvens eletrônicas. Essa ligaçãozinha aqui, né, é que a gente representa com um tracinho. Essa ligação, esse tracinho representa a ligação, né, um par de elétrons sendo compartilhado. Então, a letra A está verdadeira. Letra B. Partículas dotadas de dipolo elétrico podem se atrair através de polos elétricos de sinais contrários. Dipolo elétrico ocorre quando eu tenho uma divisão, uma separação de cargas positiva e negativa, certo? Como eu tenho aqui em 1, como eu tenho em 5, certo? E temos também até aqui na partícula de HBr, por exemplo, a gente tem um dos átomos que é mais eletronegativo, né? No caso aqui, o bromo, que é o halogênio, é o mais eletronegativo, então ele tende a puxar mais os elétrons para si. Sendo assim, ele fica com uma carga parcial negativa e o hidrogênio com uma carga parcial positiva, certo? Então, eu tenho aí uma separação de cargas. Como eu tenho essa separação de cargas, eu tenho um dipolo elétrico, né? Carga positiva e carga negativa separadas. E a afirmativa aqui é verdadeira. Se ela tem polos elétricos, ela pode ser atraída por polos elétricos de sinais contrários. Como a gente sabe, né? Cargas opostas se atraem. Então, essa afirmativa também é verdadeira. C. Cátions são atraídos por ânions, como ocorre na ligação iônica. O que é a ligação iônica? A ligação iônica, né, ocorre entre dois íons. Quais são os íons que a gente tem? O cátion, que tem carga positiva, e um ânion, que tem carga negativa, certo? O cátion sempre doa elétrons, por isso ele fica com carga positiva, e o ânion recebe esses elétrons que têm carga negativa, então eles ficam com carga negativa, certo? E como a gente falou, essas ligações, esses sinais opostos se atraem, né? Formando a ligação iônica. Então, a C também é verdadeira. Então, vamos analisar a letra D, que é a nossa resposta falsa, né? Então, na ligação metálica, ânions estão imersos num mar de elétrons móveis. Não, a gente não tem ânions na ligação metálica, né? A gente tem só os metais, né? Que possuem carga neutra, né? Mas como a gente vê aqui, ó, eu tenho o cátion, né? Que é o que tem carga positiva, né? Mas os elétrons, eles estão aqui, circulando no mar de elétrons, ok? Então, a carga total da molécula é neutra, certo? Mas eu não tenho, em momento nenhum, um átomo com carga negativa, então eu não tenho ânions. Então, aqui, ó, letra D é a minha resposta correta. Quer dizer, ela é afirmativa incorreta, então é a resposta que eu devo marcar. Vamos lá para a questão 16. Um laboratório recebe 3 amostras para análise. A tabela a seguir descreve algumas de suas principais características. Então, a amostra 1 é um sólido. A condutividade elétrica à temperatura ambiente é alta. A gente já pode deduzir que aí a gente tem um metal, certo? Ele não fala nada sobre ponto de fusão nem ebulição. 2 é um pó branco de condutividade elétrica muito baixa. Ponto de fusão 194. E 3 também é um pó branco de condutividade elétrica baixa e ponto de fusão 714, ponto de ebulição 1412, certo? Ele fala, ó, 3 elementos químicos fazem parte da constituição das amostras. No entanto, cada uma das amostras, né, é composta por apenas 2 deles. Então, cada amostra é formada por 2 elementos químicos. Os átomos desses 3 elementos no estado fundamental possuem 2, 3 e 7 elétrons de valência.
situado na terceira camada eletrônica, ou seja, no terceiro período, tá? Terceiro período. Se ele tem 3 camadas eletrônicas, ele está no terceiro período. Aí eu vou falar para vocês abrirem lá a página 300 do livro de vocês, onde tem uma tabela periódica, ou então pegar aquela tabela periódica que vocês ganharam no início do ano, certo? Enquanto vocês vão pegando a sua tabela periódica, eu vou terminar de ler aqui a nossa questão, ok? Explique a alta condutividade elétrica da amostra 1 a partir de sua composição química e identifique as fórmulas das substâncias presentes na amostra 2 e 3. Primeiro, vamos lá para a primeira parte. Explique a alta condutividade elétrica da amostra 1, certo? A amostra 1, né, a gente comentou, se ela, mesmo no estado sólido, conduz eletricidade, quer dizer que é um metal, né? Como ele está dizendo que são formados por 2 elementos, né? A gente sabe que tem uma liga metálica aqui, ok? Então, essa primeira parte, a amostra 1 possui alta condutividade por ser uma liga metálica, certo? Sabendo que uma liga metálica, né, possui um mar de elétrons que conduz bastante eletricidade, ok? Agora, a nossa segunda parte da resposta, ele quer as fórmulas químicas dos elementos, das substâncias presentes na amostra 2 e 3. Então, a gente vai agora olhar a nossa tabela periódica. Vamos localizar o terceiro período, né? Que é a terceira linha da tabela periódica. A gente sabe que um dos elementos tem 2 elétrons na última camada. Se ele tem 2 elétrons na última camada, quer dizer que ele está localizado no grupo 2. E quem está no grupo 2 e terceiro período é o magnésio, ok? Outro elemento tem 3 elétrons na última camada. Então, ele se localiza no grupo 13, o grupo do boro. O elemento que está no grupo do boro e terceiro período é o alumínio, certo? E o último elemento, esse último elemento tem 7 elétrons, então está no grupo 17, o grupo dos halogênios, e o halogênio que está no terceiro período é o cloro, certo? Então, são os 3 elementos que a gente está falando, ok? A gente sabe que cada uma dessas amostras é formada por 2 elementos, ok? Se é formada por 2 elementos, a gente sabe que aí, né, a gente vai ter que ter pelo menos, a gente sabe que não é uma ligação metálica, né, porque eles não são bons condutores, então a gente não vai poder ter magnésio e alumínio. Magnésio com alumínio vai estar aqui, ó, da substância 1, ok? Então, uma das substâncias é formada por magnésio mais cloro e a outra por alumínio mais cloro, certo? Então, magnésio e cloro, alumínio e cloro. Agora, a gente tem que saber quantos átomos de cada um a gente vai precisar para formar essa substância. Lembrando que o magnésio, como tem 2 elétrons, né? Ele é um metal que perde esses 2 elétrons e fica com carga mais 2, né? E o cloro, que tem 7 elétrons, ele precisa ganhar um elétron, né? Então, ele vai ficar com carga menos 1. Para a gente achar a nossa fórmula, aquele macetezinho que a gente viu, né? A gente vai cruzar aqui, né? Então, a gente vai ter Mg1, que a gente não precisa colocar 1, Cl2. Essa vai ser a minha primeira fórmula, certo? Aqui a gente vê que as cargas estão balanceadas, porque o magnésio tem carga mais 2 e cada cloro tem carga menos 1, mas como eu tenho 2 cloros, então a carga total vai ser menos 2. O somatório das minhas cargas deu 0, então aqui eu tenho o meu composto iônico formado. O alumínio, né, que é um metal que tem 3 elétrons na última camada, quando ele perder esses elétrons, ele vai ficar com carga mais 3, certo? E o cloro precisa ganhar um elétron. Quando a gente cruzar aqui esses números, a gente vai ter Al1, Cl
3, né? Então, mais uma vez, a gente vê que as cargas estão balanceadas. A carga do alumínio é mais 3, cada cloro tem carga menos 1, juntando os 3 cloros, cargas menos 3, balanceando aqui nosso composto iônico. Então, essas são as duas fórmulas, MgCl2, que é o cloreto de magnésio, e a LCl3, que é o cloreto de alumínio, ok? Analise as propriedades físicas da tabela a seguir. Então, temos aqui a tabela com amostras A, B, C e D, pontos de fusão e ebulição e as características de isolante ou condutor, certo? Segundo os modelos de ligação química A, B, C e D, podem ser classificados respectivamente como: a gente quer saber se é um composto iônico, molecular, que é o mesmo covalente, ou metálico, certo? Então, algumas informações a gente pode tirar já bem facilmente. Por exemplo, o composto C, ele é sempre condutor. Então, a gente já sabe aqui que a gente tem alguma coisa de caráter metálico, certo? O composto A, ele é isolante a 25 graus Celsius, mas condutor a 100 graus Celsius. Acredito que esse ponto de fusão aqui tenha sido um erro de digitação, né? Porque provavelmente aqui, se ele virou condutor, quer dizer que ele foi fundido, né? Então, quando eu tenho aqui um material que é isolante e passa para ser condutor quando fundido, eu tenho aqui uma ligação iônica, certo? Então, a gente já pode eliminar algumas. A gente já pode eliminar a letra B, a gente já pode eliminar a letra C, certo? Vamos ficar aí com as próximas substâncias. Não podemos eliminar também a letra A aqui, porque ele está botando C como se fosse molecular, como se fosse covalente. E a gente sabe que é metálico, né? A gente sabe que A é um composto iônico e C é um composto metálico, ok? Agora, aqui ele não está dando essa informação se é condutor ou se é isolante, certo? Mas, pelo esse ponto de fusão que é bem baixo, a gente já pode descartar um composto iônico, porque compostos iônicos têm ponto de fusão mais alto, tá? Então, aqui nós podemos dizer, eu acho que aqui deve ser 801 mesmo, aqui que deveria ser 1000 para ficar certinho, porque aí a 1000 graus Celsius ele teria passado do estado sólido para o estado líquido, certo? E eu teria aqui a condução de uma ligação iônica, ok? Aqui esses pontos de fusão e de ebulição estão muito baixos para uma ligação iônica. Então, aqui eu tenho um composto molecular ou covalente, certo? E aqui, né, a 1000 graus Celsius continua sendo isolante. Por que continua sendo isolante? 1000 graus Celsius ele continua sendo sólido, porque é uma temperatura menor do que o ponto de fusão, certo? Então, se ele continua sendo sólido, ele continua sendo isolante. E essas temperaturas altas aqui de ponto de fusão e ebulição indicam uma ligação iônica, tá? Então, a nossa resposta aí, ó, iônico, molecular, metal iônico, é a letra E, ok? Então, por hoje é só. Vejo vocês na semana que vem.